Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Eu nunca tive tão perto da empresa e tão longe ao mesmo tempo. Estava esperando uma pessoa para me reunir. E aí, Maurício fez às vezes aqui a passagem. Já estamos recebendo 2 ilustres convidados aqui no estúdio. Esses homens somados dá mais ou menos uns 100 anos de história de futebol por dentro. Por fora é desde que nasceram. 70% é rápido esse Isaac aí. Ou nem deixou tu se mexer, ele já... Estou aqui, nós estamos conversando aqui. Tu está comemorando mais um título? Pois é, não sei, ele está... Ele está fora, ele veio me provocar já, sentia a provocação. Mas vamos ver, deixa o programa correr aí. Não, estava dizendo que tu está comemorando mais um título. Sim, não sei, não. Eu até gostaria de falar sobre isso depois. Acho que futebol não... futebol não tem... Tu não vai me dar uma de Renato aqui de Gilvomilton. Não vou dar uma de Renato. É que o futebol tem uma coisa que é uma frase do Zac, o futebol se esconde atrás do detalhe. O diabo se esconde atrás do detalhe também. Mas quando os times são mais ou menos parelhos, pode dar uma surpresa. É uma diferença muito grande. É muito grande. Internacional e Bahia, estava em aberto. Era igual. Grêmio e Palmeiras, sempre teve em aberto. Sim. Até o César Pacheco tem um 5-0 a favor que quase virou uma tragédia. Pois é. Mas eu vou te dar um exemplo. Grêmio e Palmeiras. Eu vou te dar um exemplo agora de 2016, eu como vice-futebol do Grêmio. Em 2016, nós fizemos o campeonato todo com o time reserva e ganhamos todas. Aí deu uma tal de pandemia, não é pandemia, mas deu um surto de cachumba. Aquilo ali? Aí foi o Henrique, o Ramiro e o Luan. No dia do jogo lá em Caxias contra o Juventude, o que não podia faltar e que deu a cachumba, às 3 da tarde me liga o doutor lá. Olha... Jeromel. Quer dizer, poxa, aí o time teve um dia não. Isso que nós jogamos com reservas e ganhamos. Mas, faltando o Luan, faltando aquele menino, o Henrique, que foi do Internacional, ia vir pro Internacional, como é o nome dele? Henrique Almeida, E ter esse final no dia do jogo, então a gente... Mas é uma boa notícia, o Henrique Almeida. Não, mas é 3 jogadores, né? Mas ali teve o Ramiro também, o Luan. Tu acha que o Luan, o Jeromel, não fazem falta? E nós ganhamos todos de 3-4-0. Aí tivemos um dia não, tomamos 2 gols de bola parada. Marcelo Groy estava no seu dia não. 2 gols de escanteio. Um entrou de costas com o Bressan. E aí perdemos ali. O Juliano me chamou, doutor, Porto Alegre... Não foi do Robertson? Vamos virar. Em Porto Alegre, vamos virar. Botamos 3-0, tomamos um gol deles. Aí caímos da final. Quer dizer, então, eu acho que tudo, a taça no armário, a faixa no peito e o bicho é depois do resultado estar ali, ó, dentro do mundo. Não está nos altos, não está no mundo. Vamos esperar. Eu sou muito frio para isso aí. 42 anos de futebol... Muito. Não errei por muito. Olha aqui, ó. Mas é Série A com Série D. Não, a diferença é muito grande. A diferença é grande. Não, é grande por diversas razões. Não pode botar salto alto, né, Zaque? Tu sabe disso, não tem experiência, tu sabe disso. Mas também. Tem uma que, para mim, é decisiva. Um time não joga 25 dias. Tu não tem ritmo de jogo, treino é treino, jogo é jogo. Quer dizer, o ritmo de jogo que eles tiveram foi essa partida. Mas o Grêmio que está jogando há tempo e está sem ritmo de jogo, o time não está encaixado ainda. Mas então tu imagina que não está jogando. Pois é. Essa diferença é muito grande. Né? E perdeu 3 jogadores, né? E perdeu 3 jogadores titulares. Quer dizer, é um grupo que não tem... Futebol já se viu muita coisa, mas a diferença é abismal. Ontem, por exemplo, o Diogo Oliveira pegava a bola, ele procurava o Gilmar. E tinha 3 atacantes circulando. O Gilmar era a referência. Ele pegava, avançava, lembra? Aí dava mais um drible, que não é dele. Ele é de tocar. E um belo jogador, né? Ainda veterano. Não, mas sabe jogar. Mas a 10 do segundo tempo... Como o Gilmar é um belo centroavante. Exatamente. O Gilmar é um belo centroavante. Esse jogador acho que tem muita lesão. Talvez seja esse o problema dele. Problema na coluna agora. Esse é um jogador que eu gostaria de ver no grupo do Inter. Eu acho que é uma alternativa, seria uma alternativa que o Internacional não tem hoje. Eu faço uma brincadeira lá na Rádio Grenal, que é o seguinte, os caras até me sacaneiam, né? Esse aí, quanto é que tu pagaria? 40 mil do 20º ao 30º. Gilmar, paga uns 180, 200 pro Gustavo,
pega o Gilmar por 40. E acho que é mais jogador. Ricardo Oliveira é velho, 100zinho, e aí sim desempenho. Não partir de 300 e depois desempenho, como o Grêmio está fazendo com o Thiago Neves. Eu tive para trazer o Ricardo Almeida em 2015. Ricardo Oliveira, que ele estava no Santos. Mas ali jogava. E ele estava no Santos, mas o André estava de titular e o André estava muito bem. Por acaso o André veio para o Grêmio depois. E aí eu pedi para o Rui ir lá para fazer a contratação. Ele ganhava 50 mil, ele tinha vindo do exterior. Sim, ele passou o Pires. O São Paulo não quis, o Corinthians ninguém quis ele, e ele ganhava 50 mil por mês. Pediu 200 por Grêmio. Não. Nós fomos lá e eu falei, pode oferecer 100 para ele. Aí, não deu outro. O presidente do Santos soube, foi a mesma coisa, e foi lá e cobriu, né? Como o filho dele adora o Santos lá, sim, tal, tinha uma coisa pela cidade, ele pediu desculpa, não pôde vir por causa disso. E aí, aquela época, tu vê, a época de 2015, diziam que ele era velho, que ele não fazia gol. Depois ele foi pro Atlético, tocou-lhe um monte de gol, ainda até hoje está tocando gol para tudo que é jeito aí. Mas eu acho que hoje já não tem mais. Hoje já deu. Hoje já passou, né? Não tem saudade. Léo Gamalho não é contratado por preconceito ou porque é fraco, Zac? Teve ontem, ele fez um gol ainda, né? Ele faz gol sempre. Ele foi criado no Grêmio, né? Criado no Grêmio, raptado pelo River Plate, e o Internacional raptou do River Plate. Isso parece aquelas histórias de anos atrás, do Tafarel, do Paulo César Carpegiani, que veio. Ele foi... O Carpegiani, esse era meu pai. Esse era meu pai. Futebol tem essas coisas, né? Aqui no Laçador, Borjão, Carpegiani, pegaram a Kombi aqui no Laçador, tiraram de um, botaram pro outro. E essas são as histórias do futebol que hoje já não tem mais. O Léo Gamalho. Uns 32, 33. Eu pegaria. Para grupo, eu pegaria. O problema do Internacional hoje, com toda essa... Yuri Alberto lesionou 6 semanas. Não sei se não deram uma forçadinha. Mas aí foi o comentário que eu fiz agora na Grenal. Eu entrei para dar a notícia. Para jogar. E aí é o seguinte, o Pedro Espinosa disse, ele chegou lesionado. Não, e aí não. Não. Porque se chegou lesionado, o médico é o culpado. Mas ele entrou no jogo? Claro, contra o Fluminense, foi exatamente isso que eu disse. Se ele tivesse vindo lesionado, não iam colocar ele no jogo. O que pode ter acontecido... ele ia jogar também, Esta semana dá uma carga maior para ele jogar contra o Botafogo. É isso aí. Por que ele não jogou contra o Atlético? Porque a gente via que o Cudê não botou porque não estava numa condição, não tinha ritmo. Aqueles 20 minutos que ele jogou contra o Fluminense, tu notava que ele estava fora do... 34, o Léo Gamalho me informa, o Bruno Soares. 34 anos. Mas ele está inteiro. Contrato até o final do Brasileiro. E agora entrou para a igreja, Zac. Entrou para a igreja. Eles aprontam tudo que podem e depois Jesus resolve o problema dele. Como Jesus é bondoso. Né? Mas o Ricardo Oliveira é da igreja também, ele é pastor. O Baltazar era. Eu tive vários jogadores que eram pastores da igreja. O goleiro do Atlético, o João Leite. O João Leite entregava a Bíblia. O Tita era da igreja. Várias vezes entrevistei o João Leite. Para quem que você vai entregar a Bíblia hoje? O Tita era grande. O Ceará era da igreja. O Tita era mormon. Sim, ele foi uns bispos mormon lá, chegou a morar em Salt Lake City. Ele ia nos visitar, nós fomos no México 2 vezes lá, o Tita foi lá. Não sei se trabalhasse com o Tita é uma pessoa... Trabalhou no Tação, mas não na minha época. Tita é um profissional, um jogador, não tinha empresário, ele mesmo negociou, ele veio, ele ficou, ele gostou do Grêmio, ficou 1 ano só no Grêmio. O melhor desempenho do Tita na carreira foi no Grêmio. E não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. É que pegou um time ele diz, o melhor momento da minha carreira foi no Grêmio. E ele se arrepende de ter saído do Grêmio depois de ter sido campeão da América, porque ele ia ser campeão do mundo. Aí ele aproveitou a saída do Zico, e sempre quis ter a 10 do Flamengo, foi para lá porque o Zico foi para a Itália. E depois jogaram juntos, ele e o Zico, porque o Zico voltou. Ele confessa que era dinheiro na época. O Flamengo não queria pagar o que ele queria. Na época o Grêmio chegou ao salário que ele queria. E ele voltou porque o Flamengo deu mais do que ele já ganhava aqui. Então, a igreja manda recolher dinheiro, né? Nós sabemos tudo, algumas coisas vocês na época não podem dizer. E a gente às vezes sabe, e o dirigente diz, não, deixa passar o tempo. Segura, um dia tu conta essa história. Bota no livro. A história do Diego Souza, tá bem, tá jogando bola. Eu fui a favor da contratação, porque eu gosto do Diego Souza desde sempre. Queria ver na seleção e tive o prazer de ver o Tite convocá-lo, um jogador diferente.
Porque tem muito tico-tico na seleção, muita coisinha, né? E aí é um cara grandão que vai lá e briga, né? Acho que faz falta. O Paulinho, por exemplo, uns 3 Paulinhos ali no auge da carreira resolveriam o problema do Brasil, porque era muita coisinha, Felipe Coutinho, Jesus, não sei o quê. Aí, quando o Tite convocou, disse, opa, convocou um centroavante que me agrada, diferente. Então, eu não tenho problema de falar. Mas ele vem dizer que, na época do Palmeiras, ele não preferiu o Palmeiras e tal, porque já tinha dado a palavra. Não, ele escolheu o Palmeiras, não quis jogar no Grêmio. Me lembro a raiva que o Grêmio ficou na época. O Grêmio foi lá, bancou o que o Palmeiras tinha oferecido, ofereceu mais dinheiro, bancou a mesma coisa, e ele disse, não, eu vou jogar no Palmeiras. Futebol. O Pelé foi a Portugal buscar ele em Portugal. Ele tinha 21, 22 anos na época. E ele foi... Eu me lembro que eu fui levar ele na festa da CBF, ele era um garotão ainda, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato, ou revelação do campeonato em 2007, do brasileiro. E ele tinha uma certa... Mas o jogador sabe como é que é, né? A profissão está acima de tudo. Não, e não estou nem condenando nada. Eu estou dizendo... Gosta de beijar o... muito Paulo difícil. Nunes... Nunes... Mas ele gosta do Grêmio, sabe o que eu falo com o Paulo Nunes? Mas claro que gosta. Ele gosta muito do Grêmio, eu falo com aquele nosso grupo de 95... Como é que não vai gostar do Grêmio? A 97... Primeiro jogador a ir para os 3 dígitos na história do Grêmio. Não foi o Ronaldinho. Mas não foi... Mas foi bem feito. Naquela época foi... Então, Cenzinho. Naquela época. Tu sabe quanto é que ele veio ganhando? Eu fui buscar ele em 90... Que ano era isso? Não, isso foi... Eu era vice-futebol, foi em 97. Eu fui buscar ele em 95. Sabe qual é o salário deles em 95? Eu trouxe o Magno. Hoje a gente pode falar, já venceu, já fazem mais de 15 anos. Isso é ele não vai ficar bravo. Sim, assim, eu estava lá também. A primeira eu era o diretor de futebol, a segunda eu era o vice-futebol. Eu fiquei 4 anos dentro do futebol, eu e o Cacalo. E o Paulo Nunes, o Dr. Fábio disse assim, nós estávamos montando aquele time, que foi o time Cano que a gente fez. Começamos a montar ele em 94, contratando de boca o goiano lá no Remo, uma partida que nós fomos jogar lá em João Pessoa. Esse é um cara... Depois o Filipão contratou o Adilson, que foi do Internacional, com a perna quebrada em Curitiba. E aí houve uma troca, nós trocamos o Aguinaldo, o Pingo, e mais 800 mil que o Flamengo nos deu, e nos deu 3 opções de jogadores. Paulo Nunes ele nunca veio como peso morto, como dizem. Esses dias eu falei pro Cacalo. Essa história tu não vai conseguir desmentir. Mas E aí veio o Magno, Paulo Nunes e o Luiz Henrique, se não me engano, era no lateral. Isso. Sabe quanto é que era o salário que o Fábio Koff mandou dar para eles? Eu que fui lá, eu que fui fazer os contratos. R$7.500 o Cruzeiro. 94 era reais ainda, né? 94 iniciou o real. Já era. Aí na Copa do Mundo. Primeiro que veio na sala lá na Gávea foi o Magno, estava louco para sair, porque o Romário estava chegando, era helicóptero para cá. Eu peguei, passei uma semana lá na Gávea. E o Paulo Nunes veio e eu disse, mas quanto é que eu vou ganhar? Eu tinha visto uma Libertadores dele, ele tinha o cabelo pintado de foguinho, né? Eu digo, olha, nós estamos fazendo um time bom, isso, aquilo, tal, tu não vai te arrepender. O salário quanto é que é? 7.500. Aí ele disse, negativo, não posso, não quero. Eu digo, não, mas para um pouquinho, não vai fazer isso, não dá para aumentar? Eu digo, não dá, eu tinha a ordem do Fábio Koff, nem um Cacalo, Fábio Koff que falava essas coisas aí. Aí, 7.500, o Magno aceitou, ele não. Aí eu perguntei, eu não vou desistir, né? Peguei e disse para ele assim, tu tem alguém que te represente? Tenho. O meu irmão, padre em Goiás. No outro dia chegou o padre de Goiás, irmão do Paulo Nunes, eram 10, 11 irmãos, né? E o padre chegou e eu disse para ele, contei o nosso planejamento, tal. Disse, não, eu vou convencer ele, mas não dá para o senhor dar um aumentinho mais? Eu disse, falei com o doutor Fábio antes, mais R$1.000 eu dou. Ele veio por 8.500, tu vê como o futebol, isso fazem 15 anos, né? 15, 16 anos. Não, faz 25 anos. 25 anos, eu já me perco. E veio por isso. E depois ele veio em 97, se eu não me engano, foi tudo dava uns R$100.000 na época. Tinha ali que começou os contratos a se modificar, seleção, partida, 60% de eu vou te dar a evolução dos números para ver como nós estamos bem aqui. Até por isso que nós temos história para contar. O salário de todos. Mas aí é o seguinte, tu fez por 8.500 em 95, né? 95. 92.
estou entrevistando o intercampeão da Copa do Brasil. Estou entrevistando, não. Estou fazendo meu programa na Guaíba, plantão esportivo, de noite. E descendo-lhe a lenha no Célio Silva. E aí, mau caráter, né? Liberei o telefone para os ouvintes. Não, mau caráter tu. Eu. Sim, sim. Não, eu mau caráter. Aí, confesso, inclusive. Aí, libero para os ouvintes. Vamos ver o que os ouvintes acham aí. O Célio Silva está pedindo 17 para renovar. Putz. Era um caminhão. Aí, e tal, e veio um ouvinte, pau, e veio outro, pau. Não, mas o Internacional vai jogar Libertadores, como é que vai fazer? E dele. Dali a pouco, eu não sei, o Inter estava concentrado para jogar, acho que era o Gauchão, que veio depois da Copa do Brasil, né? Aí, entra o Célio Silva da concentração. Alô? Eu disse, essa voz eu me fiz de louco. Alô, quem é? Não está conhecendo, é? Eu estou ouvindo o programa aqui. Quem é? Célio Silva. Aí já me entrou atropelando. E era uma parada dura, né? Não, uma vez ele me atropelou de carro lá no pátio do Beira-Rio. Me atropelou mesmo. Ele estava aprendendo a dirigir e me atropelou. Estava entrevistando o Célio Lino e ele me prensou com o carro do Célio Lino. Aí, diz ele assim no ar, ô Rec, tu tá mal informado. Acabei de acertar com o presidente Asmus por 14. Baixei e tu tá aí me dando pau que eu pedi 17. Pra te ver. E eu dando-lhe pau que era 17, ele acertou por 14,92. Mas ele era jogador de seleção já. O Célio eu contratei. A contratação, eu sempre... O pior jogador do Rio. O pior jogador. Era do Vasco, né? O Inter contratou e foi campeão. O pior técnico, segundo a placar, e o pior zagueiro. O Antônio Lopes. O Antônio Lopes, pior técnico, e o Célio Silva. Essa história é interessante. O Enio Andrade é o treinador. E eu estou trazendo o Cerezuela, que era quarto zagueiro do São Lourenço, enfim, um jogador top da Argentina. E aí o Enio me disse assim, Záquia, não traz esse gringo, não vai jogar. Eu quero o Célio. Mas, porra, o Célio é banco do Vasco. Eu não me lembro quem era na zaga titular, zaga ruim. O Célio comigo vai jogar. Traz o Célio. Devia ser o Odivan, a zaga titular. Não. Não, o Odivan foi mais tarde, depois. Né? Mas como a relação dele com as Asmus era ruim, do Enio com as Asmus... Ruim não. Não se falava. Além de tudo... Para contratar o Enio Andrade era outro. O Asmus não contratava. Eu tinha que administrar a relação. Eu trabalhei com ele também. Melhor treinador disparado. Foi o primeiro... Melhor treinador disparado. Melhor disparado. Isso aí não existe perto do Enio. Foi a primeira pré-eleição que eu assisti, ele me convidou para assistir a pré-eleição. Raridade. Aí sim, me convidou para depois te conto. O Asmus diz assim... Traz o argentino. Aí, Asmus, não adianta trazer jogador. Quando o treinador não quer, tu vai gastar e não vai jogar. Mas esse velho não entende. Aí veio jogar. Assim mesmo. Foi jogar contra o Grêmio, o São Paulo, pela Copa do Brasil, e o Grêmio estava com um estádio interditado, teve que jogar no Beira-Rio. E o treinador de São Paulo era o Telê. E o Telê era amigo do Asmus. E o Telê recente tinha saído do Flamengo. E nós fomos conversar, eu e o Asmus com o Telê, e o Asmus disse, Telê, e o Célio do Vasco, que era só Célio, passou a ser Célio Silva por causa do Célio Lino. Aí o Telê disse, presidente, não traz que aqui não vai jogar. Aí o Asmus cresceu, né? Ele disse, traz do argentino. Eu disse, então não vou trazer nenhum dos dois, eu não vou administrar a bronca de graça. Aí eu fui para a reunião do Clube dos 13 e peguei o Eurico. E disse, Eurico, tu me empresta o Célio? Não, só vendo. Ele disse, eu quero emprestado. Não, só vendo. Quanto é que tu quer? Quero 100 mil. Era um valor extremamente barato. Eu disse, mas como é que eu te pago esses 100? Ele era bom de negócio, Eurico. Era muito bom de negócio. Não escrevia. Mal dele, mas não escrevia. Que acertou, acertou. A história que vocês contam do Jardel. Daí ele disse assim para mim, 5 de 20. Isso é uma barbada. Mas tem o seguinte, teu irmão tem que assinar. E se as Asmus não pode assinar, que não segura. Ele disse, Eurico, estamos juntos. 5 de 20. Disse, uma barbada. Eu digo, então, chama o jogador. Aí, nesse meio tempo, terminou ali a reunião dos clubes dos 13, estou esperando o Célio, e está o Eldio Macedo, que estava cobrindo pela Gaúcha. E eu digo, Eldio, é o de Colorado, nosso amigo. E eu dizia, o Célio, Zaca, não leva, esse negro não joga nada, não vai jogar lá. Pô, não tinha uma referência positiva. Aí veio o jogador, era uma simpatia. Eu disse,
E daí, cara? Professor, vamos lá, não sei. Salário, 1.500. Vou quando? Pô, eu ofereci um salário baixo. Vou quando? Eu disse, entra em fria. Comprei fácil, parcelado, ninguém me referendo a ele, o salário só falta o primeiro salário. Aí vou para o aeroporto, ligo para o Asmus. Naquela época não tinha ainda celular, Asmus. O Eurico está pedindo 180. Paga 140 no máximo. Eu já tinha acertado por 100. Como é que é o negócio do futebol? Aí cheguei aqui em Porto Alegre e disse, 100 mil. No fim, o Tassal vendeu depois... Jogou no Corinthians, eu acho. 3 anos depois. Vendeu para a França por $1 milhão. Na época o dólar era dólar. O jogador foi para o Corinthians, foi para a seleção brasileira, nós somos campeões da Copa do Brasil. Um baita de um zagueiro. Eu contei toda essa história para dizer o seguinte. Quando o treinador quer, se o treinador é bom, se tu tem confiança no treinador, e eu tinha no ele, quando ele quer, o jogador traz, porque vai jogar com ele. Se eu tivesse trazido o argentino, não ia jogar, daqui a pouco é o investimento, e com o Eno... Vou contar mais uma história, depois vamos falar de Grêmio e Caxias, o Internacional contra o Botafogo, o Inter líder é a vaca que subiu na árvore, ou não, não estou dizendo que é, eu até acho que o time do Inter é bom. O Grêmio, o César já falou, ainda não é campeão, eu acho que é, e merece, né? Eu 3 vezes do Internacional, só para deixar claro. Porque, mas o Grêmio empatou com o Ipiranga, o Grêmio teve dificuldades para ganhar do Novo Hamburgo. Mas do seu principal sparring, campeão, o Grêmio ganhou 3. Não, e ganhou 3 vezes do Inter. Assim. Mas o Inter podia ter decidido no Beira-Rio, a direção do Inter podia ter gritado, podia ter parado o campeonato. Que é verdade. Tá, isso aí nós vamos analisar. Eu só vou contar uma ligeirinha do Paulo Nunes, que você falou do que ele perguntou para ele se ele tinha representante, e ele tinha um padre que era irmão dele, que era representante. Paulo Nunes... Estou ligando para o Paulo Nunes, né? E aí, Paulo Nunes, está fazendo da vida? Estou empresariando aqui, dupla sertaneja, e ele sempre gostou muito de mim e tal, se deitava ele, o Jardel, né? Ele jogava futebol com esse pessoal todo, sertanejo. E aí é o seguinte, mas tu não era empresário de futebol, Paulo Nunes? Não, vou te contar, que eu só tentei fazer um negócio e tomei uma rasteira. Eu disse, então agora tu vai me contar toda a história. Eu estava contratando o Fernandão para o Flamengo. E o Fernando Carvalho me deu uma rasteira, dizendo que no Inter o mês ia ter 30 dias, que o Inter tinha um projeto para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Eu já tinha fechado o negócio com o Flamengo e o Fernandão ia jogar no Flamengo. E aí ele disse assim, e aí sabe o que eu disse? Não vou mais ser empresário de futebol, é melhor ser empresário de dupla sertaneja. Bem curto e grosso. Sim, mas é isso aí. E o Fernando Carvalho foi lá e convenceu o Fernando. Eu disse, não, o Flamengo não paga ninguém. Vai lá para o Internacional. Tu faz eu acho que aqui ele teve alguma dificuldade também. Então, eu vou te dizer uma coisa bem rápida, assim, vou ter que fazer um intervalo. O Goiano, quando eu cheguei lá falar com a Nabi Chedina em São Paulo, para buscar o Goiano, a Seven Up que patrocinava o Botafogo, estava comprando o Goiano. E eu cheguei... Guaraná que ele patrocina tudo. Tá, eles estavam lá, estavam botando muito dinheiro no Botafogo, né? Foi quando começou e tal. Tudo. E aí... E o Goiano já está quase assinando com eles, e eu chamei o Goiano num canto. Eu digo, olha, tia, nós acertamos contigo lá em João Pessoa, e nós estamos com um projeto bom. Por isso que a conversa é boa, né? O que eu vou fazer contigo? Eu vou Teu salário vai ser em dia, vai ser tudo legal. E o Felipão vai ficar chateado contigo, tu deu a palavra para ele, pois é, pai, chega. O que tu pode me dar de vantagem? Eu digo assim, na hora veio uma coisa na minha cabeça. Eu te dou teus 15% do teu passe quando for vendido. Boto no contrato, só que ele nunca foi vendido depois. Até hoje eu encontro ele e diz, pô... Tu puxou o tapete? Não puxei, mas ele garantiu, né? Se ele fosse vendido... Mas vem cá, mas os 15% não é de lei que o jogador tinha ganhado? Não, mas eu daria a parte do Grêmio. Tinha uma parte que era do futebol... Os 15% é de lei, é obrigado a dar. Não. Na época, hoje não. Eu dava a parte do Grêmio, era mais 15% do Grêmio. Se fosse ele ganharia 30%. E aí ele olhou, pois é, não sei o que, foi lá e disse não. E veio comigo. Quer dizer, foi uma vitória, assim, naquela... Tu sabe, tu negociasse bastante. Por isso que o contato é isso aí. Tem que ter o dirigente. Aí tem que ir pessoalmente. É isso aí. Não é por telefone, não é por só fax. O empresário representa. Não, tem que estar lá. Ele sente firmeza. Às vezes se perde um grande jogador por 2 minutos. É isso aí. Essa aí eu conto. Tô falando dessa história do Fernandão. O Paulo Nunes,
Pô, criado no Flamengo. Claro. Ídolo do Flamengo. E a gente tem que ser rápido, velho. Tem convicção no jogador, pega o avião, vai lá e senta. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. As histórias do intervalo são muito boas. Agora, o Inter é a vaca que subiu na árvore ou no poste. Por que a vaca? Porque a vaca, ela é surpresa? É. Pô, mas imagina o Vasco em segundo lugar. Eu não assisti o Grêmio. Essa é a vaca que subiu no poste. Eu não assisti o Grêmio. O Inter é ou não é? Eu assisti Vasco e Goiás. Eu vou olhar, porque vão ser adversários do Inter. Tu sabe que eu disse de um dirigente uma vez que ele chegou no poder, mas foi a vaca que subiu no poste. Sabe o que ele respondeu? Aí tem que abrir, eu tenho que aceitar a porrada e tem que dar risada, e foi sensacional a resposta. Ele respondeu porque ele é o rei do teclado. Ao vivo ele treme por falar, mas no teclado ele é imbatível. Craque. Todo mundo já sabe o que eu estou falando. Aí ele disse assim para mim: é melhor uma vaca subir na árvore do que ficar mugindo atrás do microfone o dia inteiro. Sensacional, ela. Tem que aceitar a porrada daí, né? Não, mas se a gente for ver o histórico que ele tinha, não tinha histórico nenhum. Então ele foi uma vaca que subiu. Mas às vezes tu pega um time pronto e dá certo. Às vezes o dirigente que está lá faz o time e não consegue ganhar. Ah, pois é. E aí o cara... Estamos chegando perto já. Ninguém faz um time, o Zaca tem prática nisso, ninguém faz um time em 6 meses, 7 meses. Se tu não pegar um time pronto, por exemplo, o Grêmio, eu digo assim, isso aí eu não tenho pudores em falar. O campeão da Copa do Brasil, do Grêmio, em 2000, quando eu saí de lá, tinha 9 jogadores que ficaram lá, só entrou o Kahneman e, se eu não me engano, o lateral. O resto do time estava pronto. E o Renato veio, eles não gostam que se fale isso, mas o Renato veio, modificou o sistema do Roger, usou uma coisa, então foi o dedo. E naquela fase, para te ajudar, não que tu precise, quem classificou foram vocês. O jogo lá no Paraná é que classificou o Grêmio contra o Atlético Paranaense. Porque se fosse pelo jogo daqui, o Grêmio estava fora. E ainda deu sorte que o goleiro tomou a bola do jogador. Não sei se ele ia fazer o gol, né? Mas o goleiro do Palmeiras. O Ederson. O Ederson. Tirou e bateu. Tirou e dizia: eu que vou bater. E errou. Podia ser que o cara acertasse. Podia ser que errasse também. Eu quero te responder a pergunta. Internacional. O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro é esse. É isso. Tu vai pegar assim, o grande time que poderia ser o Flamengo não está sendo. Que tem plantel, que tem grupo. Palmeiras, vamos combinar. Tu pega aí Grêmio, Palmeiras, Flamengo, o Atlético, tenho dúvidas. O Internacional, se tiver uma reposição, claro que a perda do Guerreiro diminuiu o patamar do Internacional, senão estaria nesse grupo de 5. São os times mais preparados. Tu vê que, aí o Vasco da Gama era líder. Por aproveitamento, hoje o Vasco é líder. Um jogador só, que é o Cano. Que não combinava. Não, tem o gurizinho, aquele atacante. O Thales. Thales. É um Valdívia. Benítez é bom também. Benítez é um bom jogador, preguiçoso, caminha no campo. O centroavante é da área, mas também é um Felipe Bastos é destaque lá. É isso aí. Felipe Bastos foi jogador completamente irregular. Uma zaga, enfim, tem méritos. Mas essa é a realidade do futebol brasileiro. Então, por que eu acho que o Atlético pode ser o grande... pode ser o time que vai ganhar, porque vai jogar só essa competição. Enquanto está o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, vão estar envolvidos Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o Atlético Mineiro só jogará o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil. Então, ele montou um grupo, ele tem um plantel qualificado e com quantidade, que vai jogar uma competição só. Tem um bom treinador também, com um bom treinador. Então, este é um grande adversário. Por isso que eu entendo... Mas não tem centroavante. Eu entendo que essa partida que nós estamos... não jogou... Os 3 pontos foram importantes. Porque esse é um adversário... Tu viu como o futebol é complexo? Sabe quem foi escolhido? E o time que teve mais jogadores na escolha da semana da revista Placar, que é junto com a ESPN, né? Da Bola de Prata, o técnico que eles escolhem também, Cudê. Nessa rodada contra o Atlético Mineiro. Eu acho que ele foi muito bem. Eu comentei o jogo, eu critiquei, não criticando. Eu achava que ele tinha que ter tentado fazer o segundo gol. Porque depois o Atlético ia complicar. Porque o Atlético tem jogadores ofensivos. Eu achava que ele tinha que colocar o Yuri Alberto sem abrir o time. Né? Tirar o Marcos Guilherme. Ele não podia perder velocidade. Depois ele tirou. O Marcos Guilherme faz a reposição, vem e marca, e em tese é o jogador que tinha... Mas hoje eu entendo, com essa lesão aí, de repente ele já estava meia boca.
ia botar um jogador na meia boca, ia ferrar o time. O Atlético Mineiro teve 2 situações de gol o jogo todo. É isso aí. Aí o tico-tico. O Grêmio, numa época, estava assim. Tico, toca o jogo e não entrava na área. Toca e não chegava na área. Era o Atlético. Ficava rodeando ele. Aí o Grêmio, sabe o que fez? Contratou o Marinho para quebrar as linhas. Lembra? Não. E não adiantou nada, né? Quebrou foi o cofre do Grêmio só. Pagava 500 por mês pro Marinho. Então eu chego à conclusão. Vamos lá. Claro que eu lamento. Primeiro, a lesão do Guerreiro. Segundo, esse próprio menino, Yuri Alberto, que falam bem, agora é uma lesão de 6 semanas. Aí esse menino, João Plegov, está com Covid. Quer dizer, a fase está ruim. A reposição da zaga, Lucas Ribeiro, Covid. Mas aí tu tem a Moledo ainda. Vai. Mas é pouco que tu vai começar uma Libertadores, tu não tem o Edenilson por 3 jogos, tu não tem o Cuesta no jogo. 2 jogos, hein? 2 jogos. Tomou 3. 2 ele e 2 o... Tomou 3 e 4 o Moisés. Não foi 2 ele e 2 o Luciano? 3, 4. Então tá. Então pior. Tu entendeste? Pior ainda. Então eu acho que a Libertadores é tiro curto. Senão vai sair fora da Libertadores, vai ter que concentrar em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E aí tem a pressão, né? A pressão do histórico, do Marcelo, né? Poucos presidentes não ganharam gauchão, né? De 98 para cá, eu vou colocar 98 porque o Amoretti não ganhou também. Mas eu não tinha colocado, eu tinha colocado 2000 para cá. Foi o presidente Obino, o presidente Miranda, mas só um pouquinho. O presidente Cacalo. O Miranda ficou 1 ano e o Paulo Rogério 2. O Fernando... Como presidente. Como presidente. E o Marcelo Medeiros. Mas o Marcelo ficou 4. Todos os outros ganharam. O Odoni ganhou, o Guerreiro ganhou, o Carvalho ganhou, o Pífero ganhou em 15, 16, com aquelas coisas todas. Mas a diferença é que eu quero fazer justiça ao Fernando Miranda e ao Paulo Rogério. Um ficou 1 e outro 2. O Marcelo está 4 anos. Não, mas eu estou dizendo... teve 4 campeonatos. Estou dizendo, pior claro, ainda. Claro. A pressão maior ainda. Não tem a dúvida. É isso que eu estou dizendo. O presidente Romildo foi inteligente quando vocês disseram lá em 16 que era a Copa do Mundo, porque tem que mandar primeiro em casa, é uma frase do Zelinho e tal, sempre dizia isso, temos que começar ganhando em casa. E aqui, agora já emendou 3. Agora é um pepino para o Internacional, porque o ano que vem pode ser tetra. E aí vou dizer assim, mas não vale tanto assim. Vale. Vale, porque a gente sabe quantos Grenais tem na história, quantos tem de empate, quantos tem... Ano que vem ninguém sabe quando vai ser o Campeonato Gaúcho. O periga nem ter. Porque a televisão pode romper o contrato ao bel prazer, sabia? Pode chegar em janeiro e dizer, deu. Eu acho que vão romper, não sei. Até porque o Campeonato Brasileiro vai em fevereiro. Aí termina e já começa. No Rio de Janeiro já não estão transmitindo mais. Mas eu gosto do Ruralito e gosto do cafezinho. Claro. O cafezinho é bom. Foi vocês que inventaram esse troço aí. De cafezinho e Ruralito. Na época ganhava com os reservas do Internacional. Aí era... Nós ganhamos reserva. O 95, não é? Time misto. Nós ganhamos com time misto. Jogou Carlos Miguel, Banguzinho. Jogou quem apanha não esquece. Eu estava no outro lado. Eu me lembro bem. Tinha 5 jogadores titulares. Aí entra no folclore. Banguzinho, time misto. E o meu time naquela partida não tinha 3 titulares. Por questão de lesão, enfim. Banguzinho. O Zague exaltou longe. Não, eu tenho memória. Ele engana os bobos. Não, o Filipão era muito inteligente. Ele botava... Ele deixava 4, 5... no banco... Claro. Se o caldo engrossasse, ele botava a força máxima. Tu lembra aquele jogo que o Paulo Nunes entrou primeiro lance, gol de bicicleta? Ele fazia isso. No segundo tempo. É essa a ideia que eu tenho. 2-1. Não, falando da decisão. Hoje o bicicleta foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio? Não, a decisão foi no Olímpico. Não, eu estou dizendo em... O Banguzinho lá, okay. Mas aqui, o time do Grêmio era bom, mas o Inter não tomava goleada naquela época. Eu nunca perdi Grenal por mais de 2-1. Nunca perdi. Olha que eu vou pesquisar, hein? Tu não vem me passar cachorro aí? Nunca. Ganhei um de 4-1 com 2 times reserva. 5-2 nós estávamos juntos. O 2-1 do Grão do Século. Meu histórico não é ruim, não. Esse 5-0 tu não estava nem no estádio. Não. Ele foi na estava longe mesmo. Nunca fui na arena. Nunca fui. Isso aí é verdade. 5-0 o Zaque não era nem lembrado. Estava há muito tempo fora já, né? Foi 5 agora foi em 15. Eu tô fora e vou aos jogos, né? Luiz Fernando Zaque, que se Roberto Sigma ganhar a eleição, vai ser o vice de futebol. Zaque vai responder se será ou não o vice de futebol de Roberto Sigma, já foi convidado oficialmente.
depois do intervalo comercial. O Moledo interessa ao Corinthians. Mas agora é complicado. O Tassal está numa fase que ele tem que aumentar o seu grupo, o plantel. Agora teve o zagueiro que trouxe e está com Covid. Lucas Ribeiro. Quer dizer, tem um reserva hoje é o Moledo e o Roberto. E tu vai precisar, se vai jogar 3 competições, tu tem que ter 5 bons zagueiros, porque o zagueiro normalmente é o jogador que mais cartões ganha. Ele está sempre próximo de uma suspensão, etc, etc. Então tu precisa de grupo. E abrir mão do Moledo agora, acho que seria um equívoco. Deixa eu ver aqui como é que está o Brusque aqui, no Brasil de Pelotas. O jogo começou às 7h30. Já temos 20 minutos. Deixa eu ver aqui. Então terminou. Pelotas, né? Já tá perdendo, já tinha perdido em casa. Então deu Brusque já. Vai ter que virar lá em Santa Catarina. Engraçado esse time, Isaac. Eu acho que é a Havan, né, que banca. Não sei, o Brusque? É o careca da Havan. E tá construindo estádio, inclusive, moderno, uma arena lá. É uma cidade que vende roupa para todo o Brasil. Sim, malha para todo o Brasil. Mas não tem tradição em futebol, Brusque, né? Mas Santa Catarina tem esse. Mas está ganhando todo mundo. Joinville teve um ano que tinha um time na primeira. Lá tinha o Tubos Tigre, se eu não me engano. Tigre é Joinville. Criciúma. Joinville, ele está falando de Joinville. O Joinville teve um ano que estava na primeira, o Criciúma. Santa Catarina tem esse. Criciúma é o carvão. Teve o time aquele que era de uma fábrica de tecidos, a Carlos Renault. Chegou a ter um time, que nem a Rede, teve o Carlos Renault. Carlos Renault, famoso, o nome era bonito. O pessoal os empresários estavam investindo no Tubarão. Mas aí... Tubarão, aí muito empresário junto. Aí misturou muito lá. Foi uma mistureba. Sabe quem estava? Sim, sei quem estava. Como sei. E como me incomodei. Um dia me ligou até o prefeito de lá. Mas... Vamos pular essa parte. Vai pro livro. Vai pro livro. Mas esse livro aí eu tenho que fazer no leito do. Tem que deixar pronto e bota no testamento. E memória. Quando eu subir, lança. Isso. E deixa alguém ganhando dinheiro para continuar o legado. A gente vai ter que contratar um jurídico muito bom para escrever esse livro, para evitar ações. Se eu já fui... Vai cobrar lá em cima. Olha quem pode escrever um livro, está aí. Os caras chamam ele de doido, mas ele é doido de bom, né? O que tu acha, Zé? Estão olhando ali já? Isso é craque, Ele tá diferente, raspou a cabeça. Deve ter sido alguma promessa. Tá mais velho, né? Tá mais velho. Mais velho. Será que criou juízo, Zac? Será que criou juízo? Não, isso é gente boa. Grande Lisca. Olha só com quem eu tô aqui. Já viu aí? Já vi. César Pacheco e Isaac. Isso que eu conheço. César Pacheco e doutor Luiz Fernando Zac, duas lendas do futebol gaúcho. Né? E um apresentador... Luiz Fernando Zac no Inter, com o irmão dele, Pedro Paulo Zac, também, lá no meu início da carreira, né? E aprendi muito com eles. E o doutor César, se eu não me engano, estava no Grêmio quando eu fui treinar o time do Grêmio. Sim, eu lembro de ti no Internacional. Eu fui diretor de amador, acho que em 93 e 94, e tu treinava o juvenis do Internacional nessa época. Né? Isso, incomodava, não era fácil. Então tu já está há tempo nessa estrada aí. Tá. Já, muitos anos, mas tu, que bom, né? Que bom que estás aí, né? 30 anos. Assumi o juvenil do Inter em 97, né? E, na verdade, o Inter usou muito o modelo. Eu lembro que tu era bem magrinho, assim, tu não tinha... Mas ele é magro aí. Mas eu lembro que os treinadores do juvenil e júnior do Grêmio eram o Armando e o Rogério, né? Sim, eu lembro também. E o Inter foi atrás de um perfil parecido com o Guto no júnior e eu no juvenil, né? Vai ver que bem pensado, hein? 4 bons profissionais, né? O Armando Desessartes, o Rogério Zimmermann, o Guto Ferreira e o Lisca. E até, vou te dizer, os do Internacional estão indo mais longe, né? Porque o Zimmermann ficou muito incrustado no Brasil de Pelotas. Com o Brasil. E o Desessartes virou cartola. Depois daquele acidente. O Armando é coordenador técnico das categorias de base do Ceará, né? Eu levei ele para lá em 2019 e ele está até hoje lá fazendo um belo trabalho. Já tinha feito esse trabalho no Inter na época do Luiz Fernando, lá em 94, 95.
O Armando foi o coordenador também da base do Inter, foi comigo para Alegrete, onde a gente se sagrou campeão do FPAN em 94. Já faz tempo aí, doutor César? Sim, estou te dizendo. Nessa época. Já que eu provoquei o Lisca no começo, chamando de doido, né? 2 lendas, o Zac e o César Pacheco, e uma lenda, que é o apresentador, pronto. Não, tu é lenda também, tu é uma lenda também. Mas, e aí, a situação da Série B, como é que você faz a leitura aí? E também da Copa do Brasil, né? O América ainda está na Copa do Brasil ou saiu da Copa do Brasil? Passamos ontem. Passou ontem. Ontem. Exatamente. Isso Ganhamos mesmo. O jogo aos 49 do segundo, né, na última bola do jogo. Ganhamos de 1-0 da Ferroviária. Classificamos para a 4ª fase, né? O único time mineiro, né? Porque o Atlético já tinha sido eliminado e o Cruzeiro foi eliminado ontem. Então, pela primeira vez na história, só tem o América na Copa do Brasil em Minas e é bem legal porque valoriza o clube, né? E a Série B, cara, é uma briga de foice, né, Rec? Na Série A, tu já não sabe quem vai ser campeão, mas já tem uma tendência, né? E a Série B é uma competição aberta, cara. Eu vejo, assim, 10 times postulantes a 4 vagas. O nosso início aí tá faltando 2 pontinhos, né, Rec? A gente jogou bem contra o Juventude aí, mas empatamos o jogo. E empatamos com o Operário aqui na última bola. O Operário empatou, né, contra nós. Então, 10 pontos seria, assim, mais fidedigno que a gente vem jogando, né? Mas estamos ali em 7º, com 8 pontos, muito próximo do G4. E é uma competição que é uma maratona, né, Rec? Então tem que caprichar bem para não ficar muito para trás e na hora certa dar aquele sprint final, né? Agora, acho que é a competição mais incerta do planeta. Essa é a Série B. Não é incerta para o grande que está ali, mas nesse ano também para o grande, que é o Cruzeiro, que começou com -6. O Inter sabia que ia dar um jeito, né? O Coritiba ia dar um jeito e demorou 3 anos, né? Mas Rec, agora tem uma diferença em relação quando o Inter desceu, ainda desceu com a cota de Série A, né? O Cruzeiro não tem mais cota de Série A, né? E ainda teve muito imbróglio jurídico, Ministério Público dentro do clube, -6 pontos. Então, esse ano, assim, o Cruzeiro já começou bem, ganhou 3 jogos, mas já empatou um, perdeu o outro. Então, esse ano eu acho que ele vai estar mais embolado aí e não vai conseguir disparar tanto. Nem o Inter disparou tanto, né? Mas quando o Guto chegou, aquelas 10 vitórias seguidas que o Guto teve, alavancaram o Inter, né? Porque no início também estava com dificuldade. Mas César Pacheco. Não, é que eu tive muito contato com o pessoal do América, eu acho que é um clube muito organizado, Coelho, né? O famoso Coelho, e revelou grandes jogadores, né? O América tinha a sede deles lá. Eu tinha um amigo que era deputado, que foi presidente. E todas as vezes que eu ia a Minas Gerais, eu ia visitar o América. Eu digo assim, olha, bons clube organizado, né? Eu acho que tu pode corroborar com isso aí, né? É bem isso aí. Querendo fazer um bom trabalho, tanto que te contrataram, né? Tu tem que começar pelo cabeça, pelo treinador, né? É verdade, é um clube bem organizado, é um clube que não bota os pés pelas mãos, sabe do seu tamanho, tem um DNA muito forte, eles chamam de DNA formador do América, né? O Fred foi formado aqui, o Gilberto Silva, o Euler, tem uma série de jogos, Fábio, o Richardson, que agora está na Europa também. Sim, Gilberto Silva me lembra também. Na Série B, o América faz um trabalho diferente, doutor César, porque talvez é o único clube que aproveite a base, né? Eu tenho do meu grupo de 34 jogadores, eu tenho 16 feitos na base, né? No jogo contra o Juventude, nós tínhamos 8 jogadores da base, entre jogando e banco. Então, é um trabalho diferente, porque o clube pensa no retorno esportivo, obviamente, mas no retorno financeiro também, apostando em jogadores jovens. No último jogo, eu botei um menino de 18 anos, o Cauê. No jogo contra o Juventude, o Carlos, de 18 anos também. Então, o treinador tem que ser parceiro do clube, porque geralmente os treinadores da Série B querem o quê? Jogadores mais experientes, mais rodados, que estão acostumados a fazer acesso em vários times. E o América é um processo um pouco diferente, então eu tenho que ter um pouquinho de paciência, mas eu estou gostando muito desse trabalho. E porque o senhor falou, é um clube organizado, quer crescer muito, tem um projeto aqui do Planeta América que está muito atrelado a esse acesso, investimento no CT para melhorar mais ainda as condições. Então é um clube assim médio, mas com um pensamento de time grande e com uma categoria de base de nível assim dos maiores do Brasil. E isso tem me motivado bastante, doutor César.
Você acha que o Luiz Fernando Zacher seria um bom vice de futebol com o Roberto Sigma na presidência? Seria ótimo, né? Eu acho que o doutor Luiz Fernando Zacher tem muitos serviços prestados ao Inter, né? E sempre um retorno, assim, o doutor Sigma também, mas é sempre essa oxigenação no clube, né? Eles hoje seriam oposição, pelo que eu entendo, assim, do clube do Inter, né? Mas uma oposição que conhece muito o clube, né? Então, eu acho muito salutar para o clube a volta do doutor Luiz Fernando Sigma, do Pedro Paulo também, que são dirigentes aí históricos e que podem contribuir muito ainda para o clube, né? Lisca, eu achei que tu ia ser campeão mineiro. Eu vi aquele primeiro jogo da semifinal contra o Atlético, 2-1, que o América perdeu, que achei que foi um crime. Acho que o América foi um crime. O América teve o controle do jogo, teve o jogo e tomou o segundo numa escapada. É um time ajustadinho. O time do América é um time que está... E fez. E a campanha até então no Campeonato Mineiro era melhor. E quando eu vi aquele jogo, eu disse, vai ser campeão. Porque vai matar o Atlético, o Cruzeiro caindo. O futebol tem essas coisas, né? Quer dizer, jogou melhor, merecia ganhar e perdeu no grande Atlético. E agora, para emendar com a pergunta do Zac e você ficar com a palavra aí, Lisca. O Tombense pode fazer o crime? Foi só 2-1 e foi no final o segundo gol? Pode, porque é um time bem organizado, viu? É que defensivamente muito forte, contra-ataca bem, né? O que aconteceu, Zac? A gente fez uma campanha há 15 anos que o América não fazia a campanha que fez na fase classificatória. Mas todo pobre é azarado, né, Zac? E talvez pela primeira vez na história, um time do interior fez melhor campanha que a gente ainda, mesmo perdendo para nós, né? Ganharam de todo mundo, fizeram uma providência. Então a gente cruzou com o Atlético na semifinal. Isso nos atrapalhou um pouco, né? Mas fizemos jogos bons mesmo, empatamos na fase classificatória, perdemos 2-1 e no último jogo nós estávamos muito bem na partida, tomamos gol no segundo tempo com 10, aí abrimos um pouco e aí tomamos o segundo, o terceiro, mas eu não vou reclamar de arbitragem, porque o Lisca só reclama de arbitragem, mas eu já tinha largado um pouco o Campeonato Gaúcho, mas não é só do Rio Grande do Sul não, que o favorecimento é os maiores, e houve um lance aqui, o Júnior Alonso era para ter sido expulso com 3 minutos de partida. Era o nosso jogador entrando para a área, fez a falta. O juiz disse que tinha cobertura, que o cara não tinha contato. Cara, foi um absurdo. Mas eu acho que o Atlético assim está com um trabalho bem positivo também com o São Paulo. Um trabalho assim muito dinâmico, troca de escalação, troca de função, muito agressivo também. Vocês viram aí no jogo contra o Inter, né? Mas sofre ainda um pouco no sistema defensivo, principalmente quando é contra-atacado, né? Então, vejo que a Tombense ainda tem uma pequena chance, é claro que é difícil, né? Mas eu não dou por morto não o jogo ainda, porque a Tombense, se ganhar o jogo de 1-0... Trancou. Oi, deu uma trancada aí. Eu já ia liberar o Lisca, mas a gente só volta. Eu ia perguntar para ele, Lisca, quem é o mais louco, tu ou o Sampaoli? Esse deve ter sido um clássico. Imagina o clássico do hospício. Dois loucos, malucos, mas que mexem. Eu gosto do Lisca por diversas razões. Eu acho que o Lisca é muito competente, é estudioso do futebol, mas ele cria essa relação com a torcida. Mas ele cria essa relação com a torcida, que é bacana, cara. A torcida. No Ceará tinha música para ele. Tinha música. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido, Ceará. Tá escutando. Foram. Essa é boa, né? Essa é boa, tem ritmo. Já fizeram música pro Guto agora também, pô. Como é que é? Vai rolar, como é que é? Me repete aqui, Bruno Soares. Vai rolar. Vai ter piquenique. Vai rodar. Sanduíche de Guaraná. Guardiola é Ceará. É isso, como é que é? Vai rolar. Guardiola. Rodízio, bolo e Guaraná. Gordiola é Ceará. Mas no Nordeste tem muito disso, né, Zac? Os caras gostam de personagem. Gostam de inventar música, é bem legal, né? Mas o Guto não tem essa característica do Lisca. O Lisca vai na frente da torcida, levanta o povo. Isso é bacana, isso é futebol. Mas agora foi campeão da Copa do Nordeste, o Guto. O Guto não conseguiu jogar pra cima. Mas imagina. Então tá, Lisca. Assim, ó. O Zac quer saber quem foi mais doido no clássico. No clássico. Tu, Sampaoli. Tu xingou quem levou o cartão foi ele, sabe? Ele levou o cartão, mas ele não para ali na área técnica, realmente ele não para. Ele agita, reclama, fala com os jogadores. E é uma dificuldade jogar com ele, que eu joguei 3 jogos seguidos contra ele, sabe?
e eu não consegui acertar uma escalação, cara. Olha, é difícil, cara. Ele troca toda hora. Os próprios jogadores, eu conversei com o Jair, com o Hever, eles falaram, Lisca, a gente não sabe, né, de quem é que vai jogar, quem não vai. Ele fala na pré-eleição, na hora. Mas é um baita treinador, exige muito da gente, está fazendo a gente evoluir. Então é uma concepção diferente, cara. O apoio dos laterais é por dentro, as movimentações sincronizadas são um pouquinho diferentes que a gente está acostumado. Então foi uma evolução bem legal para mim também. Foi 3 embates bem, vamos dizer assim, que acrescentaram bastante aí na minha cultura tática, vamos dizer assim. Lisca, para te liberar, Cruzeiro e América, quem é o favorito? Tu quer me complicar, né, velho? Mas clássico, né? Não tem favorito. Vamos dizer assim, ó. O momento é bom do América, o Cruzeiro vem com dificuldade, mas vai querer a recuperação, né? Então é um jogo em aberto, né, Rec? Não vou botar favoritismo para ninguém, não. Boa sorte aí, Lisca. Um grande abraço. Obrigado. Um abração aí pro Luiz Fernando e pro Dr. César Pacheco. É um prazer rever vocês. Um abraço. Um cara antenadíssimo. Ouve rádio o dia inteiro. Não, mas é estudioso. A gente manda abraço por isso que ele está ouvindo e responde ainda. Ele é estudioso, Um cara antenado. Eu estava lá no futebol, ele estava iniciando. Cara, ele tinha um trabalho formidável, porque ele não ficava restrito no trabalho de campo, ele se envolvia. O cara, para se dirigir. Ele monta time em uma semana. Eu vejo os caras dizer pedir tempo. Eu vi Juventude bem montado, Caxias bem montado, Brasil de Pelotas bem montado. Esqueci de uma razão que eu faço em todas as entrevistas com o Lisca. Mandar um abraço carinhoso do Márcio Chagas, da Silva. Ele adora o Márcio Chagas. Tomou um título dele quando ele treinava o Grêmio, quando ele treinava o Isso que Caxias, o pai do Márcio era título contra o Inter, o Juventude. Ainda tá ali ainda. Eu acho que sim. Então dá para entregar um abraço aí. Dá um abraço. Eu não posso. Eu fico feliz porque tu não esquece por mim, então eu não preciso nem reclamar. Então tá. Um abraço, tchau. Valeu, tchau. Eu vi que o Márcio Chagas tomou um título do Lisca contra o Grêmio e um título do Lisca contra o Inter. Se o Internacional tivesse... O do Inter foi pior ainda, porque o do Grêmio foi tempo. Eu não entendi esse Márcio Chagas. Se o Internacional tivesse... Ao invés, me permite, César, trazendo o Lisca para os 3 últimos jogos, se tivesse feito a modificação 6, 7 jogos, eu tenho convicção que o Internacional não seria rebaixado. É que o Lisca estava começando no grande clube, mas ele mexia. Só que em 3 jogos é complicado, entendeu? Ele é carismático, né? Ganhou um, empatou outro e perdeu outro. E ainda foi prejudicado pela arbitragem contra o Corinthians. Já voltamos. Bom, Záquia e César Pacheco, era mais fácil fazer futebol? Aí o cara disse assim, o cenoura é de cera? Cera. Chiquinho uma vez comeu uns doces de cera no Rio de Janeiro, lá no Hotel Nacional, né? Não, na frente, eu pescador, era na frente do hotel, era um restaurante de frutos do mar. Sim. Era aquela... restaurante famoso ali, tinha um restaurante muito bom. Logo atrás do Nacional. Eu me lembro da história, eu estava cobrindo, acho que era Inter e Botafogo. O Inter tomou 3-0 do Botafogo. Não, 0-0 foi para os pênaltis. Aquele ano empatava para os pênaltis. Era um restaurante famoso no Rio, o Cacá adorava lá. Aí vem o métrico, mano. Tudo aquele mostruário de doce e o Chico segue arrumando. Ele de cenoura é de cera. 8:08. Era mais fácil fazer futebol com todas essas histórias que a gente conta no intervalo. A gente volta rindo, que é uma história em cima da outra. Hoje é mais fácil. Hoje tu tem uma estrutura que o César não comete essas coisas. Nem eu tive. Hoje tu tira uma gota de sangue do jogador, tu já sabe a condição física dele. Sim. Hoje tem equipamento para tudo, né? E tem uma enturragem. Vocês eram quase heróis. Catapulto, esse aí é ótimo também. Tu tem uma enturragem hoje de gente atrás, de informações. Naquela época, as mulheres dos jogadores batiam na porta de vocês pedindo adiantamento. Quantas vezes lá no Olímpico... Te dava uma fita de jogar, uma fita cassete para tu ver os melhores momentos. Hoje tem scout, tem... Sabe até scout. Tem tudo. Sabe tudo do jogador, quantas lesões ele teve. Isso eu falava para um diretor que eu tive agora, há pouco tempo atrás, aí, que eu dizia, olha, isso que tu faz aí, eu fazia com o telefone. Eu e o seu Verardi, nós tinha o pessoal do interior, tinha o pessoal do Rio, São Paulo. Agora tu vai na internet. Mas vocês tinham uma vantagem. Essa que vocês estavam falando antes de negociar olho no olho. Tu tinha uma relação mais próxima. Não, e vocês ligavam para 4, 5 treinadores. Se 3 elogiassem e um só criticasse, bom, esse aí, né, tá errado. Os outros 3 não podem estar errados. Foi o caso do Gamarra.
O Gamarra, todas as informações, e foi com o Paulo César, o Carpegiani, que tinha trabalhado lá, o Espinosa, o Benítez que trouxe, esse que é auxiliar hoje acho que o Kleber tinha trabalhado em Portugal, do Paraguai, todas as referências eram, olha, tão bom que nem o Figueiredo. Ninguém disse, olha, entendeu? Então daí tu vai... Coitado do Carpegiani, né? O Carpegiani pode recuar o que ele quiser, a história inteira. Mas ele me deu uma entrevista ao vivo, dizendo que jogava mais do que o Figueiredo. Eu botei no Correio do Povo, coloquei na rádio mas... toda hora, joga mais que o Figueiredo. E até hoje tenta recuar. Diz, não foi bem isso que eu disse. Mas tudo bem. Está lá gravado. Mas eu entendo, Paulo, se tu botasse o Gamarra naquele time do Figueiredo... Um jogador fantástico, o Gamarra, pelo amor de Deus. Não deve nada para ninguém. Não, que não fazia falta. Mas o futuro deu razão para o Carpegiani. Não que ele jogasse mais, mas era tão bom quanto. Era tão bom quanto. Que nem o Paraguai dá, assim. Eu me lembro, eu tenho um grande amigo que está preso hoje ainda, que é o Juan Napur, foi presidente do Cerro Porteño. O pai dele foi presidente antes dele. Que eu acho que o Carpegiani trabalhou com ele lá e o Espinosa também. Trabalharam no Cerro lá, né? E era um grande dirigente, formavam jogadores assim. Nós buscamos o Arce lá, a pedido do que nos trouxe o Arce foi o goleiro, o Benítez. E o Serginho Vasquez sabia já alguma história, tanto que quando o Arce chegou aqui, discutiu que ele era meio campo da seleção, que ele não era lateral, e aqui ele foi o melhor lateral que passou nos últimos anos do Grêmio. Era um jogador assim, olha, eu vou te dizer... Que grupo que nós tínhamos. Dos jogadores laterais direitos que eu vi do Grêmio jogar, e eu digo lá de Altemir no final, até agora disparado melhor. Não tem, mais completo. Mais completo. Mas o Grêmio teve bons laterais aí. Eurico, Ladinho. Mas ele era mais jogador. Não, ele foi mais jogador. Era mais jogador. Esse aí não... Nelinho. Mais jogador. O Nelinho veio pra cá, não jogou bem aqui. Já pegou já no final. O Eurico jogou bem em 77 aqui. Mas um ano, o Arce tem que construir uma história. O Arce era um lateral que marcava bem. Lateral que com qualidade de saída de bola. Paulo Roberto, o Grêmio teve? Também, esse botou muito título. Não, o Corinthians só jogou em time grande. Esse é bom jogador. Sim, ele... Eu até acho que o Paulo Roberto é no nível acima do Eurico, na minha maneira de ver futebol. Acho que foi mais lateral que o Eurico. O próprio Raul foi já chegaram velhos aqui, o Eurico e o Ladinho, foi o Tele Santana que trouxe. 7-7. E eu digo assim, ó, todo time que é campeão tem que ter dois bons laterais. Depois inventaram overlap, vai e volta, mas tem um lateral aquele que... A Atenção foi campeão com o Chico Fraga e o João Carlos. O Chico Fraga era meu vizinho. João Carlos. Eu gozava o Chico Fraga. O Chico Fraga é uma pessoa muito querida. O Inter foi campeão, não foi com o Chico Fraga foi com Valdir e Chico Fraga. Valdir, o João Carlos foi... O João Carlos foi com o Cláudio Mineiro. E ele jogou bem em 79. Ele era um lateral que ia bem para frente. Era nota 7. O engraçado é que ele é de origem zagueiro. Foi campeão em 78 com o Internacional como zagueiro. 79 ele foi lateral porque o Hermes tinha ido embora e tal. Ele virou lateral direito. E ele ia muito bem para o ataque. Ele se soltava. E até eu lembro do João Garcia. O João Garcia dizia... Quando apareceram o Diogo, disse, tem mais um ainda. O Garcia disse, então tem que congelar o sêmen desse neguinho. Os filhos eles jogavam muito quando eu fui jogar lá com os juniores nossos, lá, às vezes com um time pequeno, às vezes eu ia junto, porque eu era diretor do Amador, e aqueles dois meninos jogavam muito, né? Para tirar a bola deles. Jogavam muito os jogadores. Criou muita expectativa, né? Sabe quem é que não gosta do Diego? O Roger Machado. Cada Grenal era um inferno. O Roger, coitado, pegou o Diego e depois pegou o Fabiano. Aliás, primeiro o Fabiano, depois o Diego. Numa sequência. Se incomodou muito nos Grenais, que o Inter apostava muito em ponteiro, que hoje o Grêmio aposta. Eu ainda vejo o futebol, não sei se vocês concordam, com essa alternativa como muito boa para aumentar o campo. O PP hoje, no jogo contra o Caxias, uma coisa que ele não foi ponteiro. Ele jogou como volante, articulador, centroavante, e de vez em quando apareceu para Pedro Rocha. Mas ali, ele tem a característica de... Desde o Pedro Rocha vem essa fábricazinha de jogadores ali, né? O PP veio na minha época lá, nós trouxemos ele, foi 16, o final de 15, o nosso diretor era o Júnior Chávari lá. Então... Semi-pronto já?
Ele veio do Clube de Foz do Iguaçu, mas não tinha. Ele aprendeu no Grêmio, né? Acho que as categorias de base têm esse trabalho, né? Já. Se vocês trouxerem 15... Sim, não, mas ele era... eu acho que sim. 18 tinha anos. 18, 19 anos. E teve outros que vieram mais cedo. O Arthur veio com 11 anos, 14. Acho que 11, 12 anos. É que é muita gaurizada que passa na base. A gente só lembra dos que dão certo. Será que o Inter está se livrando, não vindo o Pato, ou era o cara certo na hora certa? E você conhece esse Abel Hernandes? Sim, é bom jogador agora. Eu acho que esse o Inter anuncia hoje ou amanhã. Eu acho que o problema foi falado aqui, o Leudo Costa antes falou, e acho que o Leudo tem razão nessa preocupação. O tendão de Aquiles, eu não sei... Jogador, ligamento cruzado, tendão de Aquiles, tem que ver, não é... Ele pode estar fisicamente recuperado, não é esse o problema. Tem que saber como ele volta. Muitos jogadores que tiveram esse tipo de lesão... o Maicon no Grêmio teve problema do tendão e voltou... O Nildo. No mesmo nível. Centroavante, Nildo, mas nossa. Teve muitos que... Então tem que saber por que ele está parado agora. É um jogador rápido, é um jogador que chuta muito. Eu gosto de jogador que chuta. Tem uma perna esquerda muito qualificada. O gol que fez o Everton ontem. Que gol fez ele dribla fácil e bate com a perna esquerda. E é um jogador que na frente da área já está chutando, que é uma deficiência do futebol no Internacional. Às vezes tem que entrar na área para poder chutar. Eu acho que é um jogador que me serviria. Agora, não sei qual a condição. E o nome dele. ajuda, né? Sim, o nome é nome de campeão, né? Abel Hernandes? Abel é... se fosse por nome, tem cada nome bonito de jogador que não joga nada. O Abel traz boas recordações para a torcida. Mas olha aqui, não apareceu nenhum Pelé mais. Não, e o pior é o seguinte, né? Isso acaba sendo um peso pro cara. Mas é bom jogador. Não tirem como é um jogador. Foi de seleção, né, Zé? Foi, cara. Jogou a Copa de 14 jogou a Copa de 14, jogou uma Copa América, era titular. A seleção uruguaia tinha Cavani e Soares. Quer dizer, é por isso que eu não lembro no Uruguai dos outros. Né? Não ia jogar nunca. O Grêmio está para trazer o que estava na Inglaterra, puxa vida. Sim, me ofereceram ele em 2015. Como é o nome de uma geladeira? Como é o nome dele? É da seleção... Seleção uruguaia? Seleção uruguaia, é um grandão. Isso. Grande, estava jogando num clube na Inglaterra. Lembra? Tu vê com uma dificuldade. Socorre aí, Bruno. Centroavante que o Grêmio está interessado. Dificuldade que periga vir agora em outubro. Centroavante. Hoje eu acho que está. Eu, quando o Inter trouxe o Guerreiro, eu participei de programas, tá? Disse que o Inter tinha feito um baita de um negócio. E tu tem que administrar, né? Todo jogador. Então não precisa de dirigente, se não tiver como administrar, tu deixa lá um papel, anota e diz, tu faz isso aí. Eu estou com o nome da ponta da liga, que é Stanley, não é Stanley, é parecido. César, eu defendo a tese. Eu acho o Guerreiro o melhor centroavante da América. Que azar teve esse rapaz, né? Eu acho o melhor centroavante, né? Como centroavante. Stuani. Que azar que teve esse rapaz, né? E num lance bobo. Futebol tem isso, né? Geralmente é assim. Geralmente é assim. As coisas, quando tu menos espera. Eu digo assim, a lesão do jogador, quando ele entra com má intenção para machucar o colega, ele se machuca. Pior é esse. Tem uma história do Filipão. Eu perguntei, Filipão, qual é o jogador centroavante que tu marcou, que foi mais inteligente e que tu tivesse que dar pau? Ele disse, olha, vou te dizer um... Reinaldo. Não, André Catimba. Ele foi uma partida do Caxias com o André Catimba e ele entrou para acertar o André, mas o André acho que enxergava com... O André era bandidinho. Aí, sim. Aí o André só levantou aqui, chuteira de alumínio. O Filipão tem que passar 11 pontos na perna, na canela. Saiu do jogo. Eu digo, o Filipão não entrava com maldade, né? Mas entrava firme. Tinha aquela dupla Toruca e Beice e Toruca. Beice e Toruca, não é, Moreno? Esses dois aí eu era menino. E o Grêmio teve um que era um Mourão. O Carlos Nobre mexia a mão entre... Pega Mourão! O Mourão que veio do Renner.
O Mourão era um baita do zagueiro. Eu estava nascendo, mas... Para. A história a gente conhece. Só tu fica velho, né, César? Isso é impressionante. Isso. Falando em velhice aqui, vou aproveitar que eu lembrei agora. Eu queria mandar um abraço, deve estar nos assistindo aí, para um amigo nosso que está de aniversário, não vou dizer a idade dele, está perto de 50 anos. Dr. Luiz Carlos Silveira Martins está de aniversário hoje, dia 27. Um abraço para o Cacau. Perdeu a mãe, minha grande professora. companheiro, eu estive lá com a dona Dileta. Eu fiquei até querendo dar um abraço para a Cacau. Fiquei sabendo 2 dias depois. Mas aqui também foi das 3 das 15 às essa época é 16h30, foi 1h30 só. Então foi meia dúzia de amigos lá. O do Edgar Schmidt foi 30 minutos. Né? E tinha limitação de pessoas. Só pode entrar. Mas o do Edgar tinha a obrigação de ir, fui. Mas muita gente lamentou. Eu também lamentou. Gostaria de ir, mas muita gente lamentou. A família acabou meio que escolhendo os que podiam entrar e pedia, não divulga. Eu quero lançar um livro que eu escrevi agora e tem que esperar passar. Eu quero escrever um livro, eu tenho caixas e caixas do futebol. Não. Com fotos, tudo, jornais de 78 para cá. É difícil quando tu começa a mexer naquelas caixas. É difícil, as lembranças vêm, tem coisa. Se tu tiver que escrever tudo que aparece ali, botar todas as fotos. Por isso que tem coisa que não pode, né, cara? Vou ter que arrumar Mas alguém. escreve bastante. Já pedimos o Rogério Mendelski, mas o Mendelski não quer. Ele disse, Pacheco, não vou fazer. Então eu vou ter que arrumar alguém que escreva. Mas eu não tenho boas experiências assim, de alguém que escreve. Porque eu li livros de amigos meus, pessoas importantes. Eu vou te indicar um cara que queria fazer o meu livro. Que participava dos meus programas, dizia, vamos ter que fazer o livro, tu tem histórias e tal. Isso aí é mais lá na frente. Tem muita que não pode contar, né? Não, claro que não. O Enio Kaufmann dizia, não, faz autobiografia muito cedo, porque deixa quando tiver mais velho. Quem é o cara? Não, até pode ser aqui, não tem problema. Wilson Rosa. Wilson Rosa. E é um grande gremista, deve saber bastante histórias também. E é jornalista. E é um cara sério. O brabo é o seguinte, então eu vou te dizer, eu participei da história do Grêmio moderna. Então eu vejo muitos livros aqui, eu devo ter lá uns 40, 50 livros de gremistas, de ex-dirigentes, pessoas, que às vezes as histórias que estão no livro não são aquelas que eu participei. Tu vai desmentir muita coisa. Muita coisa que se criou ali. E olha, é difícil. Mas tem muita coisa que não é aquilo que está escrito. E citar pessoas, tem que falar com a pessoa. Não pode, eu vou te citar, sim. Mas tem muitos que já morreram. Se eu escrevesse, eu ia ter um capítulo bom, 91. Você lembra o grão doping? Eu estava lá, fui eu que invadi o vestiário lá quando tive lá. Eu me lembro lá no tiraram fórum, os jogadores todos. Varando a madrugada. Termina o jogo, vamos pro vestiário do Grêmio. Água fria? Tá, o meu jogador não vai tomar banho de água fria. Vamos pro ônibus tomar banho quente no Beira-Rio. Zaca, isso aí eu vou escrever. Eu que participei, eu que peguei o nome de todo mundo, depois nós fomos pro TJD, o presidente, se não me engano, era o Rafael Bandeira, eu era o assessor do presidente 91 era o Bandeira. E nesse Grenal, eu é que fui no vestiário de vocês lá, deve lembrar disso aí. E anotei, e eu vi, não vou dizer, mas tudo bem, já passou, 91, faz quantos anos isso? Não, mas tu viu isso 30, 29. Eu vi os jogadores. Mas jogador depois do Grenal, tu quer o quê? Que vai estar dançando, cantando? Estão tudo cansado, velho. Eu só vi, vamos pro ônibus. Vamos pro ônibus. Se eles quiserem, eles vão lá. Não, mas essa é uma história, não é para hoje, mas é uma história... Não, é bem longa, o regulamento... Alex e Simão. O regulamento dizia que não tinha antidoping, teria que ter acordo. Aí no último jogo, não tem acordo, fazer antidoping. Eu só vou dizer o seguinte, tinha 2 jogadores do outro lado que estavam no Internacional. Tinha 2 jogadores que vieram do Grêmio, que eram do time titular do Internacional. Eu sei. Cuca e Lima. Eu me lembro de tudo. Mas não vou escrever. Vocês querem continuar? Mas aqui não. Opa, lá vem. Não, Zaca, tu vê como o tempo passa, 29 anos isso, né? Faz 29. Parece que foi ontem, eu me lembro assim, ó. Rafael Bandeira espumando a boca lá, bravo. E Pacheco, eu estava nativo ainda, vamos lá ver,
pro ônibus todo mundo. Todo mundo. Banho frio nada, rapaz. Banho frio. Vai dar gripe nos meus jogadores. Banho quente no Beira-Rio. Olha que bom. E eu quase tirei o Lisca aí, mudando de saco pra mala aí. Quase tirei o Lisca da Copa do Brasil. Eu até brinquei com ele na rádio, agora estava me lembrando. Eu disse assim, imagina o Lisca fazendo um gol aos 49 do segundo tempo em casa. Não tem torcida, mas ele deve ter enlouquecido. Né? E a Ferroviária é um time que complica, né? A Ferroviária uma vez ganhou do Grêmio de 3-1 aqui, de repente tenha sido a melhor coisa que aconteceu no Grêmio naquele ano. O Grêmio se deu conta que tinha que comprar um goleiro, nada contra o meu amigo Remy, foi lá e buscou o Mazarop e foi campeão do mundo. Ele estava tirado no Vasco lá, né? Futebol tem isso. O Grêmio trouxe também o Leão, veio também acho que estava no Vasco quando o Leão Vasco veio, né? E foi campeão brasileiro. O Grêmio fez bons negócios. Eu digo assim, eu estava comentando sobre o Eurico Miranda. Muita gente fala mal do Eurico. Todas as vezes que eu fui negociar com o Eurico, conversar com ele, tudo no bigode, na palavra, ia comer no adegão português com ele, ele resolveu. Os jogadores adoravam ele. Ele foi um dos culpados, eu vou dizer para ti assim. Ele fez boas coisas pro futebol. Pouca gente sabe que foi ele que fez a Copa do Brasil em 89, porque ele era diretor de futebol da CBF. Isso. A primeira Copa do Brasil foi ele que fez. E nós ganhamos a Recopa do Vasco e ele não nos deu a Copa. Até hoje nós estamos esperando. Que era o campeão da Copa do Brasil de 89 contra o campeão de 90, que era o Vasco. Poleto era o técnico. E ele não nos deu a Vasco. Outros negócios que fizemos com ele foi sempre um cara muito correto. Os jogadores, quem trabalhou com ele, adora ele. Agora, ele foi culpado, sabe de quê, Rec? Ele começou a pagar salário alto para jogadores. Eu tinha o Mauro Galvão, nós éramos campeão da Copa do Brasil em 97. Galvão, agora eu não vou falar salário. Ele ganhava um X e eu dobrei o salário dele. Falei, Cacalo, vamos dobrar? E dava alto isso aí. Aí ele disse, Pacheco, vamos conversar, porque o Galvão falava. Na época o pai dele, o Quelese, falava, mas conosco lá nós éramos todos amigos e o Galvão era uma pessoa, até hoje meu amigo, a gente tinha um acesso muito grande. O Vasco tinha recebido dinheiro do tal de Banco Nacional, um banco americano. Fizeram vôlei, fizeram bocha, fizeram tudo. O Eurico pegou aquele dinheiro e fez tudo. E fizeram um baita time, tanto que foram campeão depois, né? E ele fez uma proposta para o Galvão. O Galvão subiu na minha sala um dia com um envelope pardo. Pacheco, vamos conversar? Tá. Sentamos, ficamos 1h30 conversando. Aí ele pega e abre o envelope e me dá o valor que o Eurico ia pagar para ele por mês. Era quase 3 vezes em 97 do que o Grêmio ia pagar e era um salário alto. Dobrado, né? Já imagino qual seja. Já era. Era o ano que o Paulo Nunes passava a ganhar 100 mil. Assim, foi... O patamar de salário foi para 35 depois, logo, a maioria tudo ganhava 30, 35, daquele time ganhador de 95, lá ganhava essa base aí. E aí depois começou a aumentar. Ele ganhou muito mais que o Paulo Nunes, o Galvão. Aí o Galvão olhou para mim, me abraçou e disse, Pacheco, não posso, tu vê? Eu digo, não, tá certo. Eu liguei, Cacalo, não tem como cobrir o que ele quer. Não é o que ele quer, o que ofereceram. Não, o que ofereceram, né? E o pior é que recebeu tudo, até hoje. E ele adora o Vasco, sabia? Ele foi campeão da Libertadores agora. E brasileiro. Foi em seguida. Em 98. Antônio Lopes era o técnico. Em 97 ele saiu do Grêmio, meio de 97. Foi para lá. Por que tu acha que o Antônio Lopes e o filho dele estão lá no Vasco agora? O Vasco estava quebrado. E eles foram lá, olha, se entrar algum dinheiro... Se entrar algum dinheiro, nos passam alguma coisa. Vai terminar o programa? Passou tão rápido. Não é até as 9? Eu achei que era até as 9 o programa. Vamos falar com a direção aqui, com o João Carlos. Eu acho que passa rápido o programa quando é bom, né? É muito bom, muito bom. Vocês têm que voltar sempre aí. Vão assinar a carteira. Agora o Zac vai ser vice de futebol, né? Pior. Ele vai se dar... Mas se ganhar a eleição, o Sigma é o Zac. Não. Até é sacanagem com o Sigma. É sacanagem, não tem nada, isso é uma conversa, nunca houve essa conversa. Eu acho que o Sigma seria um belo presidente. O pessoal está precisando mudar. O Sigma é um cara de posição, um cara de firmeza. Votaria no Sigma com toda tranquilidade. Amanhã tem mais.